Eu confesso que sempre vivi pensando no amanhã. O amanhã sempre me preocupou. Como vai ser quando eu chegar aos 60 anos? De certa forma, todos nós vivemos inseguros quanto ao amanhã. Vários pensamentos e perguntas passam em nossas mentes. Eu estarei ainda trabalhando aos 60 anos? Será que eu vou conseguir pagar as minhas contas aos 60 anos? Será que eu vou conseguir pagar a faculdade dos meus filhos? Será que o INSS vai me pagar, será suficiente para que eu possa manter um plano de saúde? O nosso problema com o amanhã é o será. Será que eu vou ter saúde suficiente para manter minha família e ajudar os meus filhos? Você mais jovem talvez esteja pensando: será que vou me casar? Será que vou passar no vestibular? Será que eu vou conseguir um bom emprego? Todos nós temos medo do futuro imediato e muitos têm medo do futuro depois da morte. Porque em ambos existe um algo que é desconhecido para nós. E também porque nós nos sentimos inseguros por falta de não sabermos se somos amados por aquele que tem o poder de controlar o futuro. Como então lidar com o medo do futuro? Vamos procurar na palavra de Deus algumas respostas. Em Jeremias 29, verso 11, o povo de Israel já estava há algum tempo no cativeiro, na Babilônia. Todo sonho de futuro e expectativa das promessas feitas aos seus antepassados haviam desmoronado. Deus já havia avisado que eles ficariam no cativeiro por 70 anos. E apenas 4 anos haviam se passado até o contexto desta passagem ser escrito. E eles estavam no cativeiro por causa da desobediência a Deus. E o povo estava então com uma certa expectativa. Por quanto tempo ficaremos aqui? Outras perguntas certamente permeavam a cabeça das pessoas. A nossa terra que emana leite e mel, quando a veremos de novo? Será que iremos morrer aqui nessa terra? Qual é o nosso futuro? Deus há de cumprir a sua promessa e os nossos sonhos e não morrer nessa terra? Naquele tempo se levantou um certo falso profeta chamado Ananias. E ele disse que em 2 anos o povo seria liberto. Conforme você pode ler em Jeremias capítulo 28, no verso 3. Também em capítulo 27, verso 11 e 12. Mas Deus responde à inquietação do povo, demonstrando que Ananias estava mentindo. Mas em vez de simplesmente dizer para o povo que o futuro deles estava sombrio, Deus traz um tremendo encorajamento através das palavras de Jeremias. O povo estava com medo do futuro. Estava confuso. Será que realmente Deus vai nos deixar 70 anos? O povo estava tentando ouvir o que não era de Deus. Porque quando estamos com medo, nós somos tentados a receber qualquer coisa que nos leve a um porto seguro. Ou que nos dê uma sensação de um porto seguro. E o povo estava sob um estresse do abandono e da dor, da distância de Jerusalém. O povo estava solitário. A dor traz solidão. E o povo estava longe do local que era de adoração ao Deus de Israel. Estavam longe de Jerusalém. O povo precisava de salvação naquele momento. Como então lidar com o medo do futuro? À luz dessa passagem, podemos tirar alguns princípios que vão nos ajudar a lidar com o medo do futuro. Quando estamos lidando com o medo do futuro, precisamos lembrar sempre que Deus é o Deus do nosso futuro. Em Jeremias 29, está escrito assim: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor.
planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E a partir dessa perspectiva, eu posso descansar com relação ao meu futuro, porque eu sei que Deus conhece tudo a meu respeito e sei que Ele me ama. Nada na criação está escondido dos olhos de Deus. Todas as coisas Ele conhece e estão descobertas perante seus olhos. Deus sabe o que me traz medo hoje. E Deus sabe o que eu vou precisar amanhã. Aquele que me ama não me deixará ao léu no meio do medo. Deus sabia das aflições do povo no cativeiro. Insegurança, solidão, a falta de recursos. O fato de estarem dominados pelo medo, por falta de perspectiva de um futuro melhor, não significava que Deus não os amasse. Por conhecer o coração do seu povo, Deus sabia a palavra certa, que traria esperança no meio do medo. E é por isso que Deus afirma que tem um plano de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E eu quero dizer a você, Deus conhece tudo a seu respeito. E Deus te ama, por isso confie nele. Ele tem um plano para o meu futuro e Ele tem um plano para o seu futuro. E o plano de Deus é planos de paz. Deus trouxe esperança no meio do caos, da incerteza. Deus trouxe um plano apesar do contexto da vida daquele povo. O povo estava no cativeiro por causa da sua desobediência. Deus não definiu o plano que ele tinha, mas era um plano baseado na promessa dele. O período determinado no cativeiro, 70 anos, fazia parte de seu plano para conduzir o povo ao cumprimento da promessa que Deus havia dado aos seus pais, fazer de Israel uma grande nação. Os planos de Deus para a minha vida incluem paz. Os planos de Deus para a sua vida incluem paz. A paz não significa ausência de conflito. Paz necessariamente não significa mudança de condições. Paz significa estar no contexto de segurança, por causa da presença de quem tem o poder, Deus. Paz significa ter relacionamento com quem pode nos proteger de todas as coisas. Paz significa estar num relacionamento sem culpa, porque o preço de todo o nosso pecado foi pago por Jesus Cristo na cruz. Os planos de Deus para mim, para você, incluem um futuro que nos satisfará no final. Diz que Deus tem um plano para vos dar um futuro e uma esperança, para vos dar o fim que desejais. Um futuro de acordo com o que Deus quer. Um futuro moldado pela vontade de Deus. Um futuro no qual as dores do presente são instrumentos para moldar meu interior e o seu interior. E dessa forma nos tornarmos pessoas capazes de experimentar aquilo que Deus tem para nós, de uma forma que nos realize a despeito das durezas da vida. Um futuro que pode ser tardio, mas que hoje é alimentado pela esperança. A esperança que Jesus virá e nós habitaremos no seu reino para sempre. Você está com medo hoje do seu amanhã? Creia que Deus tem um plano de paz para a sua vida e que lhe dará satisfação. Creia no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, todas as coisas novas que virão com o reino de Deus. Creia na palavra de Deus, a sua promessa. Sonhe com o reino de Deus, sonhe com as coisas celestiais, confie no amor de Deus por você e em sua palavra. Deus, com seu amor, garante um futuro de paz. Deus garante para você direção quando estiver confuso. Provérbios 3, versos 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio conhecimento. Reconhece-o em teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Deus garante a você escape quando estiver sendo tentado. 1 Coríntios 10, verso 13 diz assim: não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário,
juntamente com as tentações, vos dará o livramento, de sorte que vós possais suportar. Deus garante a você apoio quando estiver sob estresse. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, diz o Senhor. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Pois eu, o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, sou teu Salvador. Isaías 43, verso 2 a 4. Deus garante a você presença quando estiver solitário. Deus nos disse: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim podemos afirmar com confiança: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que poderá me fazer o homem? Deus nos garante salvação em todos os sentidos. Jeremias capítulo 29, verso 12 ao 14. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado por vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Preste atenção no que eu vou dizer para você agora. Não pare de viver por causa do medo do amanhã. É interessante que, nas palavras de Jeremias, no verso 4 ao 7, Deus dá uma orientação ao povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerais filhos e filhas, tomai esposa para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para vos desterrei, e orai por ela, Senhor, porque na sua paz vós terei paz. O que Deus está dizendo é exatamente: não pare de viver, mesmo dentro do cativeiro, mesmo nessa situação, não perca a esperança, não pare de viver por causa do amanhã. Viva o presente agora. Viva a vida, case, tenha filhos. Essa é a palavra do Senhor a você. Está com medo? Confia nele. E desfrute dessa vida que Deus tem te dado com temor. Eu quero encerrar dizendo isso. Confie em Deus. Ele é seu Pai, agindo para que você possa alcançar o melhor que Ele tem para você. E o melhor que Deus tem para você não está neste mundo, mas há de ser manifestado a nós. E só será dado aos vencedores. Deus está trabalhando para te fazer um vencedor. Mas só vencerão aqueles que são capazes de continuar vivendo e demonstrando que creem no futuro, com ações em prol da vida. Porque aqueles que continuam vivendo demonstram que creem em Deus e confiam nele. Deus te abençoe.